bom com vocês? Hoje nós estamos aqui entrando na nossa segunda quinzena do estudo Mulher do Reino. Mas antes de nós estarmos entrando no tema desta quinzena, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e de também estar deixando o seu like aqui para nós, porque isso nos ajuda muito com o crescimento do canal. Então chega de conversa e vamos lá para o nosso próximo estudo. Então hoje, meninas, nós vamos estar falando um pouquinho sobre como Deus nos vê. E o nome do nosso estudo de hoje é Menina dos Olhos. Assim como a gente viu no primeiro estudo, como a gente se olha, por qual espelho a gente tem se visto, hoje eu quero que você compreenda aquilo, eu quero que você veja como Deus te vê. Como que Deus, ele olha para você. Então, eu quero que você pegue comigo lá no livro de Efésios, no capítulo 1. No versículo 4 e 6. Para a gente conseguir ver como que Deus nos vê. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santas, irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, diante desse versículo, a gente consegue perceber como que Deus nos vê. Diante do que está escrito ali, que ele nos predestinou, ele nos amou, ele nos chamou no amado, nós podemos ver o como Deus tem nos visto. Diante dessa luta constante entre o desejo de se manter irrepreensível e a natureza pecaminosa, muitas vezes entramos em crise. Por que nós entramos em crise? Porque diante de tudo isso que a gente tem vivido, muitas vezes a gente começa a avaliar como é que Deus nos vê. Independente do que esteja acontecendo com você. Quero que você pegue o livro de Efésios e leia e releia o capítulo 1 do versículo 4 até o 6, para que você entenda que é assim que Deus te vê, é assim que Ele te olha. Independente da crise que você possa estar passando agora, neste momento, se aconteceu algumas falhas durante esse percurso, se você nesse momento está cometendo falhas e você entra em crise, vendo que você tem desejo de obedecer a Deus, mas você acaba muitas vezes errando, para e leia, decore esse versículo, e cada vez que você entrar em crise de como Deus te vê, leia esse versículo, fale para você mesmo. Fale como Davi falou: ó, minha alma, Deus te vê assim. A gente tem que continuar a perseverar, independente dos nossos erros. A solução é compreender quem exatamente é o Senhor, a quem servirmos, qual é a sua natureza e como ele verdadeiramente nos enxerga. Então, nós precisamos ter isso, nós precisamos adquirir conhecimento sobre o nosso Deus, mas não é um conhecimento apenas de um estudo, que nem nós estamos fazendo o estudo Atributos de Deus, que eu vejo que ele vai complementar muito o nosso estudo aqui do Mulher do Reino, que ele vai nos levar a conhecer melhor o nosso Deus, vai nos levar a perceber mais quem é o nosso Deus, porque muitas vezes a gente acaba vendo Deus com os nossos próprios olhos, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente enxerga Deus como o nosso pai foi, ou como outra pessoa foi na nossa vida, e não olha para Deus como de verdade ele é. Então, através de todos os estudos que nós estamos fazendo agora, nesse ano de 2020, a intenção é nós conseguirmos ver realmente quem é Deus. Nossa visão limitada sobre quem o Senhor é, muitas vezes nos restringe de tal maneira que somos impedidas de viver a plenitude daquilo para que Ele nos criou. E isso é um assunto muito sério. Muitas vezes a gente nos limita, a gente bota barreiras e nós não conseguimos avançar, porque nós não temos um conhecimento. Nós temos algo muito limitado sobre Deus, nós não entendemos como é o amor de Deus, como que Deus perdoa, como é a misericórdia de Deus, nós não conseguimos conhecer o nosso Pai. Então nós precisamos conhecê-lo perfeitamente, vamos dizer assim, pelo menos um pouco daquilo que ele é, a gente precisa entender como ele é, para que nós não venhamos criar barreiras e deixemos de ser usadas por Deus, deixemos de abençoar outras. Nós achamos que
Deus tem uma cara feia, tá olhando bravo pra gente porque a gente errou em algum momento. Mas Deus, ele é tão misericordioso que todas as manhãs a sua misericórdia se renova. E muitas vezes a gente entra em crise porque o inimigo joga na nossa cara, nós cometemos um erro, mas mais vezes a gente, pedi perdão, orei, falei pra Deus, reconheci meu erro, aí vem o inimigo joga na tua cara, tu continua. Mas Deus não vai me perdoar por causa disso. E a gente entra em constante crise porque a gente não conhece nosso Deus. Nossa visão limitada acerca de Deus cria um obstáculo que impede a manifestação plena de quem Ele é dentro de nós. Que nós venhamos nos aprofundar num relacionamento mais íntimo com Ele. Que uma chama em nosso coração venha a ser aberto para que a gente possa tempo com Deus e entendendo como Ele nos vê, qual é o olhar do Senhor para nós, o quanto Ele nos ama. Então, a nossa primeira pergunta é: como é possível solucionar esse problema? Esse problema que nós mesmos criamos porque nós não buscamos muitas vezes conhecer quem Deus é. Precisamos nos elevar a um patamar em que enxerguemos Deus como Ele é. Então, a primeira atitude que você deve tomar é uma decisão de você querer se elevar a uma atitude para que você possa enxergar quem é o Deus que você serve. Precisamos da disciplina espiritual para conseguirmos. Quem tá esse ano conheceu o canal e não viu os estudos do ano passado, nós temos um estudo aqui só sobre disciplinas espirituais, que pra minha vida foi uma bênção, falou muito ao meu coração. Aí quando eu via pela segunda vez que eu passei aqui pro canal também foi maravilhoso, Deus falou mais ao meu coração. Então nós precisamos de disciplina espiritual. É fácil? Não é fácil. A gente precisa lutar todos os dias com a nossa carne, com o nosso desejo de não querer fazer as coisas. Mas Deus nos dá graça. Então, se você quer se aprofundar um pouquinho mais sobre disciplina espiritual, vai lá, tem uma playlist só sobre o estudo de disciplinas espirituais. Compreender quão maravilhoso é o Deus eterno nos faz enxergar com mais clareza a enormidade de sua graça, de seu amor, de seu perdão e de sua misericórdia. Então, nós precisamos querer ver. Então, para solucionar esse problema, muitas vezes a gente entra em crise, muitas vezes porque a gente não consegue vencer a batalha, vamos dizer, daquele dia a batalha foi muito difícil, a gente errou e a gente se sente muito culpada. A gente precisa, primeira coisa para conseguir entender o que está acontecendo tudo é a gente compreender como Deus é, como Deus nos enxerga. Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, 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 tudo. Então, a gente tem que entender que se naquele dia nós erramos, nós cometemos uma falha, que é onde a gente entra em crise, que a gente acha que Deus muitas vezes não nos ama, que Deus não vai aceitar o nosso perdão, não vai aceitar a gente pedir perdão mais, que a gente já errou muitas vezes naquela mesma pedra, a gente já caiu milhões de vezes. Então, a gente tem que entender que tudo coopera para o nosso bem. Se você ama a Deus, cometeu também vai cooperar para o seu bem. Porque você vai aprender alguma coisa para crescer, mas nunca devemos parar. Não há nada em nosso passado que o Senhor não conheça. E Ele sabe tudo do nosso futuro, porque nos conhecia antes de termos sido criados, como está lá em Romanos 8:29 e 30. Então, não existe o que você possa fazer, o que você fez ontem, o que você fez hoje, o que você vai amanhã. Deus já conhece todas as coisas. A gente não pode perder vamos dizer assim, a perseverança de continuar caminhando. Então, a primeira coisa para nós resolvermos esse problema de nós não conseguirmos ver Deus é realmente parando para enxergar Deus. Você tem que querer ver Ele. E no momento que você começa a entender Deus, você vai começar a entender você também. E você vai entender que Deus te fez para refletir a glória divina, a glória dele. Lembra-se de quando o Senhor deu a Moisés os 10 mandamentos? O libertador de Israel viu a glória de Deus naquele momento, não viu? Quando aquele homem entrou na presença do Todo-Poderoso, a glória divina iluminou a sua face. O nosso rosto, ele revela o que se passa em nosso coração. Então, assim como Moisés, naquele momento onde ele viu a glória de Deus, o seu rosto iluminava, assim nós também vamos ser. Quanto mais tempo a gente passa com Deus, mais a gente conhece o Senhor, o nosso rosto vai revelar o que está se passando em nosso coração. Então, quando
eu passo tempo com o Senhor, o meu coração é cheio da presença de Deus. E automaticamente o meu rosto irá refletir aquilo que eu estou vivendo. Quando você tem um encontro com Deus, isso muda o seu interior e se reflete em sua face. O encontro com Deus, primeiramente, ele não tem que mudar o teu cabelo, a tua roupa, teus acessórios, não. Ele tem que mudar o teu interior, dentro do teu coração. Porque como Jesus falou que muitas vezes somos hipócritas porque lavamos o por fora do copo e por dentro ele continua sujo. Então o Senhor quer que a gente venha entender que a mudança ela tem que se iniciar no interior. No momento que ela iniciar para o interior, ela vai começar a refletir nas outras coisas. E se não houver essa mudança interior, for só algo por fora, isso vai passar. E a gente vai se frustrar e a gente vai acabar entrando em crise novamente. Então a gente tem que fazer como Moisés, parar com o Senhor. Moisés ficou quantos dias lá com o Senhor, recebendo os 10 mandamentos, vendo a glória de Deus, conhecendo a Deus. Nós temos que seguir esse exemplo para refletir também a glória de Deus na nossa vida. Nós temos que passar tempo com o nosso Pai e conhecermos a Ele. A glória de Deus encobre os nossos pecados. O que isso significa? Que mesmo depois da entrada do pecado na humanidade, fomos feitos justos aos olhos de Deus. Mas como assim? Que mesmo depois que Adão e Eva pecaram, mesmo depois que a humanidade foi contaminada com o pecado, Deus nos vê justa por causa de Cristo Jesus, por causa do sacrifício na cruz. Então a glória dele encobre os nossos pecados. Por isso nós temos que estar ligados na videira verdadeira. Jesus nos justifica. Jesus é o teu justificador. Ou seja, ele te faz justo aos olhos de Deus, como se você nunca tivesse transgredido a sua santa vontade. Se você pense por um minuto, por mais erros que a gente cometeu, no momento que a nossa fé ela está em Cristo, todos os meus pecados que eu cometi são encobridos por Jesus. Ele encobre todos os meus pecados e eu sou feita justa diante de Deus por causa do sacrifício dele. Então, a glória do Senhor, ele encobre os teus pecados. Quando Jesus subiu na cruz, ele nos justificou, apagou os nossos pecados. E isso para nós é maravilhoso. É algo que a gente tem que entender, esse amor que ele teve tão grande, que no momento que ele subiu naquela cruz, ele apagou os nossos pecados. Nós não precisamos mais entrar em crise, porque se nós estamos buscando andar em santidade, buscar em justiça e retidão, nós temos andado, nós temos errado, mas temos pedido perdão, temos ido de todo o coração diante de Deus para mudar as nossas atitudes, ele nos ama. Ele nos ama porque independente do erro que você cometeu, Jesus apagou. Jesus apagou com um preço muito caro, que foi o preço de sangue na cruz. Não nos perguntou o que tínhamos a lhe oferecer para entrar no seu reino. Ele nunca lhe perguntou o que você tem para me oferecer. Eu te dou a justificação e você me dá o que você tem. Não, ele diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está te pedindo nada em troca, ele está pedindo para te vir. Mas no momento que você vem, que você se entrega para ele, ele diz, aprende de mim que eu sou manso e humilde. Então, o nosso dever é crer, ter fé no Filho. Não ganha a entrada no céu por beleza, dinheiro ou qualquer outra coisa, como está escrito em João 17:10 e Romanos 8:30. Ele não barganha, não é pela quantidade de coisas que eu faço que eu ganho essa justificação. É por amor, pelo amor dele por nós, pelas suas misericórdias que se renovam todo dia. A alma humana tem 3 necessidades básicas: significado, aceitação e segurança. E você só encontrará essas coisas em Cristo. Então, minha amada irmã, você tem que começar a te enxergar. Você é a menina dos olhos dele. Você foi feita justa. Você foi vista antes. Ele te chamou antes, ele te predestinou antes. Ele tem o significado para você. Ele tem a aceitação que você precisa. Ele tem a segurança que você precisa. Mas só em Cristo Jesus a gente vai encontrar tudo isso. Quando a gente está com a nossa fé alicerçada em Jesus, nós podemos achar tudo aquilo que procuramos, o que a nossa alma procura.
Então, quando a gente tá se olhando pelos espelhos errado, a gente tem uma crise tão grande dentro do nosso ser, uma crise tão severa, que a gente se olha pelo que a sociedade diz para nós que é bom, perfeito e agradável. A gente se olha pelo espelho do passado, que nos mostra determinadas coisas que seria melhor, que seria a ação não tinha que ter sido aquela, a atitude não tinha que ser aquela. Quando nós olhamos o espelho da frustração, daquilo que a gente fez e que a gente se frustrou, a gente acaba vivendo uma crise tão grande na nossa vida, porque nós nos esquecemos de como Deus nos olha. Nós precisamos parar tudo e olhar aquilo que realmente Jesus nos olha. Como que Ele nos vê? Nós precisamos entender isso. E eu espero que esse estudo venha trazer para você, tipo, que nem a gente diz, aquela luz no fim do túnel. Quando você acha que você não é amada, que você não é querida, que você não tem ninguém que vai te dar segurança, que ninguém que te aceita como você é, que você não tem significado nenhum, Jesus diz que você tem tudo isso com Ele. E Ele trata você como uma menininha dos olhos dele, com todo cuidado, com todo carinho, porque Ele quer que você venha morar com Ele. Ele diz, vinde a mim, vinde, venha a mim. Não importa se você olhou no espelho do passado que fez você ver todos os erros e te mostrou tantas outras coisas e você vive amargurada. Não importa se você tem se baseado pelo que a sociedade, sobre o que o sistema tem te dito que é certo, que é errado. Não importa se você teve todas as suas expectativas frustradas. Venha até mim através da palavra de Deus. Venha até mim para você me conhecer. Eu vou dar significado para você, eu vou dar aceitação para você, eu vou dar segurança para você. Eu tenho tudo isso para oferecer. Mas você tem que vir até mim e começar a te ver como eu te vejo. E isso é um trabalho que é, vamos dizer assim, ó, pouco a pouco. Todo dia nós vamos descobrir como Deus é, como Ele nos enxerga, o quanto de misericórdia Ele tem, o quanto de amor Ele nos dá. E aos pouquinhos nós vamos vendo através de Cristo quem Deus é. Então nós precisamos conhecê-lo. E o único jeito de conhecê-lo é nos entregarmos verdadeiramente e buscarmos na palavra dele. Posso dar quantos estudos eu tiver sobre, vamos dizer assim, verdadeira identidade, sobre nós nos enxergarmos. Mas só a palavra vai te oferecer a verdade. Tá aqui a verdade que nos liberta de todo sentimento, de todas as emoções, de todas as atitudes que nós carregamos errôneas, de todos os pensamentos que nós temos ao contrário. Tá aqui a resposta para tudo isso. Então, minha irmã, eu convido a você, leia a sua Bíblia, medite no que está escrito, peça a Deus para lhe mostrar o quanto Ele lhe ama, o como Ele te vê. E aqui você vai encontrar o significado e o propósito para a sua vida. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau!